A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, da IARD, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Joinville. Eu sou o pastor Eduardo Sônego e estou aqui para comentar a lição de número 8 deste último trimestre de 2025. E a lição número 8 tem como título Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. O texto áureo para esta lição encontra-se em Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A verdade prática nos diz que, acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. A leitura bíblica em classe será feita em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7, e também Mateus capítulo 9, versículo 36, e mais um texto que encontra-se em João capítulo 11, versículo 35 e 36. Amém? Antes de nós entrarmos efetivamente na nossa lição, quero já convidar você que chegou até aqui para já se inscrever em nosso canal e também deixar aí o seu like, né, sua contribuição para o engajamento da nosso canal, para que possa esse canal alcançar mais pessoas através do ensino da Palavra de Deus. E já se inscreve também na nossa plataforma aí sociais, né, nossas redes sociais, IADGBD, no Instagram, e também no canal da Igreja Assembleia de Deus aqui em Joinville, IAD TV. A nossa introdução diz o seguinte: o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo e livre. Pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nessa lição, abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual, né? Essa lição é muito importante. Nós vamos entender, por exemplo, que o ser humano ele possui essa parte imaterial, que é a alma, por exemplo, e por mais que você tenha aí um certo domínio comportamental, consiga lidar com muitas situações, consegue trabalhar sob pressão, consegue estar aqui, mas o fato é que nem sempre teremos o domínio dos nossos sentimentos. Nem sempre teremos o domínio. Nós podemos manter por um período bom de tempo, em várias situações, mas há situações em que o nosso corpo reage e nossos sentimentos, as nossas emoções, elas querem fugir do controle, né? E isso não tem um botão, não tem um console, não tem, né, uma receita que faça com que fique um padrão, né? Essa é a nossa natureza é assim, né? E o homem, ele, por mais que consiga aí, dominar em muitas áreas, mas há situações que as nossas emoções elas afloram e tendem a querer tomar algumas decisões equivocadas. É aí que entra a nossa lição e vamos entender qual é a diferença então de emoção para sentimento, ok? Tópico número 1, o homem um ser afetivo. Propósitos do estudo, nosso subtópico de número 1. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos, de ansiedade, são os que mais crescem. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender, primeiro, o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. 2, qual é a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos? Qual é a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, agir, nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Como já falei, nós somos dotados, né, desse atributo comunicável de Deus, poderia dizer assim, que é a consciência, que é a razão, que é a capacidade de pensar, que é a capacidade de se emocionar e a capacidade também de sentir,
né? E isso nos diferencia de todas as demais espécies, né? De todas as demais espécies da criação de Deus, até porque o ser humano é a coroa da criação de Deus, a sua imagem, a sua semelhança, recebe de Deus esses atributos que são comunicáveis. Mas a natureza humana, ela foi deturpada pelo pecado, né? Então o pecado, ele está em nós, mas não podemos deixá-lo nos dominar, né? E isso inclui também dentro do aspecto emocional e sentimental, né? Quando nós falamos de emoção e sentimento, estamos falando também de uma parte da nossa vida, uma parte da nossa tricotomia que também foi afetada pelo pecado e que constantemente tenta aí, na verdade, é ali que nasce, né? É ali que nasce, porque quando o corpo reage, quando o corpo toma alguma atitude, o corpo faz alguma coisa no sentido de pecar contra si mesmo, tudo isso teve origem na parte material, que é a alma, né? Esse desequilíbrio entre o espírito, por isso que Paulo fala que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais na maldade, né? Por isso que Paulo fala para nós alimentarmos o nosso espírito, né? E não a nossa carne. Não alimentais a carne, mas alimentai o espírito. Quanto mais alimentamos o espírito, mais deixamos de lado a carnalidade e aquilo que pode influenciar nossas emoções e tomar decisões precipitadas. O subtópico número 2. Afetividade, emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma e também o espírito. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza, criada por Deus. Podemos entender melhor assim. Presta atenção. Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. Então, isso é emoção. Você não estava preparado para aquilo, né? Você está num ambiente que te condiciona a estar com medo. Você sentiu medo repentino. Isso é uma emoção, tá? Você não consegue controlar essa emoção. Essa emoção, ela já parte de um pressuposto que é involuntário, porque o ambiente condicionou você a ter aquela emoção. Ou talvez num ambiente de alegria, né? Vou dar um exemplo aqui. Você passou muitos anos longe de alguém da sua família. Um filho seu foi morar em outro local e ficou lá 5, 10 anos longe, não viu você mais presencialmente, né? E um dia você está lá na sua casa, do nada alguém bate a porta, quando você abre é o seu filho. A tua reação vai ser uma reação involuntária, é incontrolável essa emoção. Você não consegue segurar a emoção ali vai ser involuntária, você perde ali o domínio sobre aquela emoção, é uma emoção repentina, né? Então isso é uma emoção, ali nasce a emoção. Agora nós vamos perceber o que é sentimento. O sentimento, por outro lado, são mais duradouros. O sentimento é mais duradouro, ok? Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Tá? Então, por exemplo, eu usei o exemplo do rapaz que ficou longe da família e voltou. Você viu seu filho e você involuntariamente sentiu aquela grande alegria, né? Aquele sentimento de alegria de rever novamente seu filho, né? Isso nasceu uma emoção nasceu de forma involuntária. E agora o sentimento ele perdura mais. O sentimento que você vai ter agora vai ser alimentado, ele nasceu da emoção. Por isso que, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, tem os seus extremos. Por exemplo, se você está diante de uma emoção onde é o medo, por exemplo, você sentiu medo diante da circunstância que foi criada, é uma coisa, porque você teve um ato involuntário, você viu, você criou uma preocupação, teve medo, mas depois você faz a leitura do ambiente, você percebe agora que talvez o ambiente não é um ambiente que deve lhe causar preocupação, você consegue abafar aquela emoção. Você consegue guardar aquela emoção porque você fez um mapeamento do ambiente e percebeu que aquele sentimento que você teve foi involuntário,
Você teve uma interpretação do cenário, causou-lhe medo, uma emoção involuntária, mas você conseguiu perceber que não era perigoso e você conseguiu camuflar ou armazenar aquela emoção e guardá-la, né? E, em alguns casos, até reverter a situação para outro quadro, né? Mas tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que geram uma emoção involuntária, um medo, e alimentam aquele medo. Talvez já percebeu que não seria perigoso, mas a desconfiança, o medo, a insegurança permanece, né? E quando se mantém ainda mais, dura ainda mais esse sentimento de medo, pode causar outros problemas mais graves, outros sentimentos mais graves. Vocês estão entendendo qual que é a diferença da emoção e do sentimento? É basicamente essa, ok? A principal diferença é que a emoção passa rápido. A emoção passa rápido. Tem pouca duração, mas é muito intensa, né? Ela é intensa. E o sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo, porque a reação é momentânea, né? É rápida. A emoção vem, é aquele impulso de hormônios que jogam no teu cérebro, seja alegria, medo, enfim. Aquela emoção é rápida. Ela passa rápido também. Uma vez que ela não é alimentada, ela pode ser extinguida ali no mesmo ambiente. Mas se ela é alimentada, vira-se um sentimento. O sentimento tem menos emoção, mas dura mais tempo, né? E pode prejudicar, como também favorecer, dependendo da situação. Como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com as nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Amém? A partir desse pressuposto, a partir dessa observação que fizemos, agora você vai caminhar comigo aqui na lição para entender, né, algumas exigências bíblicas em relação a lidar com a emoção e o sentimento. E a partir disso também, com certeza, eu creio que você vai conseguir lidar melhor a partir de agora, então, também com essa questão. Subtópico número 3, principais afetos. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas. Quando ocorrem, provocam alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Isso é o que acontece. Acontece a emoção, porque, como eu já disse, a emoção é aquele pico, né? Pico de hormônio, pico de emoção, né? Pico de dopamina, aquele pico salta e uma alteração exacerbada, uma alteração repentina na distribuição de hormônio, né, na elevação de um certo hormônio, pode causar reações externas, como foi o exemplo que nós estamos aqui, né? Coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular e outras coisas, né? Aí vai ser utilizado um exemplo bíblico. Olha só que interessante. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva. Está lá em Gênesis 2:23. Emoção que se tornou um sentimento, né? Igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, plena de cumplicidade. Isso foi o sentimento após Eva ser criada. Ele olhou para Eva, sentiu alegria, veio aquela emoção. E foi cultivada aquela alegria, aquele sentimento permaneceu enquanto eles viviam bem, né, dividindo das mesmas ideias, né, estavam unidos. Mas aí há um outro exemplo no mesmo texto, que depois do pecado eles experimentaram a vergonha e medo. A emoção veio. Eles comeram do fruto, não deveriam ter comido, né? Os dois se alimentaram, e com isso veio o medo, a vergonha, o medo, aquela emoção. De um lado, no primeiro momento, temos Adão feliz, alegre, Eva ao seu lado. Sentimento que depois virou um sentimento, durou. Mas agora veio o pecado. Comer o fruto, medo, emoção, emoção alterada, né? E com medo, veja só, duas emoções negativas ou desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas, ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo, se esconder de Deus. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Vê esse paralelo, né? De um lado, uma emoção boa,
que foi alimentada e perdurou, fez com que o casamento se sustentasse. Mas uma decisão errada, comer o que não deveria ter comido, veio uma outra emoção, o medo, a vergonha. E esse medo foi potencializado porque foi alimentado e persistiu, se tornou um sentimento legítimo, porque foi fruto da desobediência desse casal, né? E perseguiu esse casal por muito tempo, né? Esse sentimento perseguiu esse casal por muito tempo, né? E esses sentimentos é comum perseguir pessoas, né? Por exemplo, o exemplo de Adão é um exemplo de um pecado, é um exemplo de uma queda, de uma falha, de uma desobediência. Mas há pessoas, por exemplo, que ao saber de uma notícia, por exemplo, alguém falou alguma coisa de você, alguém fez isso e envolve o seu nome, a primeira reação é aquela reação de indignação, é aquela emoção que vem, aquela ira que vem, né? De você descobrir aquele ocorrido. E essa ira, ela vem e ela pode ser uma emoção passageira, você pode sentir a ira no momento, mas perdoar e relevar, deixar, né, tolerar, e esquecer aquilo e viver saudavelmente. Mas como também você pode alimentar aquela emoção inicial e essa emoção gerar um sentimento. E há pessoas que passam anos e anos e anos e continuam cultivando aquele sentimento de ira, de raiva, muitas vezes de vingança, não consegue perdoar aquela pessoa. Você está entendendo como que é importante compreender essa questão do sentimento da emoção? Como que nosso corpo funciona a partir da luz das Escrituras Sagradas? E aqui está um exemplo, né? Veja só o que diz o subtópico número 4. Inveja, ira e ódio. Em Caim também se observa a presença da emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto. Um claro exemplo da reação fisiológica, né? Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o irmão. Olha só que interessante. A emoção se materializou na vida de Caim. Ficou visível, aparente, né? Aquela inveja dele, aquela raiva dele se materializou. Por quê? Porque a emoção é aquele pico. A emoção é aquele êxtase do hormônio que faz com que a pessoa não consiga ficar inerte, né? Não demonstrar. Foi o caso de Caim. Sentiu raiva e demonstrou. E mesmo orientado por Deus, ele alimentou a emoção, aquela emoção. E aquela emoção alimentada se tornou um sentimento, e o sentimento conduziu, então, Caim a matar o seu próprio irmão. Olha o perigo de não equilibrar as emoções. Olha o perigo de não saber lidar com situações. Eu não estou dizendo que você não vai sofrer esse tipo de emoção. Muito pelo contrário, eu já disse aqui que as emoções, elas são decisões, ações involuntárias, muitas vezes. A questão é como eu vou me comportar diante da emoção. Será que eu vou alimentar aquela emoção? Será que eu vou permitir que essa emoção se torne um sentimento? Ou será que eu vou sepultar aquela emoção? Vai ter aquele pico, aquele auge, mas eu vou pensar, vou colocar a cabeça no lugar e vou sepultar aquela emoção, porque aquela emoção não é de Deus. Ou também, por outro lado, há momentos que é necessário alimentar a emoção, como, por exemplo, na gratidão, na fidelidade, na lealdade. Quando você é grato, você percebe que você tem alguém, ou até mesmo em relação a Deus, você é grato. E essa gratidão se torna um sentimento perpétuo, um sentimento constante. E você consegue entender a grandeza de Deus o servindo, porque você é grato, vê aquele sentimento de gratidão. Quando aceita Jesus, a pessoa aceitou Jesus, a pessoa tem aquele êxtase de gratidão. Fui salvo, Deus me libertou, me purificou do pecado. E é justamente essa emoção, aquele pico que dá na hora, que você faz com que ele alimente o sentimento que vai ser gerado. E esse sentimento é duradouro. E você passa a vida inteira servindo ao Senhor, porque teve uma emoção inicial, que foi a emoção da alegria, da gratidão a Deus pelo que Ele fez. É claro que é o Espírito Santo que faz isso. Claro que é o Espírito Santo. Mas é através daquilo que você vai permanecendo, que você vai sustentando. E quando você fica triste, você fica às vezes desanimado, o sentimento faz você lembrar. Olha de onde Deus me tirou, olha o que Deus fez na minha vida, olha quantas coisas boas Deus já fez. E assim você vai perseverando na presença de Deus. Amém? Tópico número 2. Emoções, experiência e controle.
Reação e decisão, basicamente o que nós falamos aqui. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Lembra o que eu falei? Em casos assim, não constituem um pecado em si mesmo, mas é a responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma emoção, de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, expõe essa verdade. Paulo aconselha aos Efésios a controlarem a ira e não deixarem que os domine. Olha que interessante. Essa frase de Paulo, ela é uma síntese do que nós estamos falando. Ireis, mas não pequeis, ou seja, é inevitável que você em algum momento vai se irar, mas não permita que a ira se torne um sentimento, que ela faça com que você tome decisões precipitadas. Na hora da ira, na hora que vem a emoção, não tome nenhuma decisão. Primeiro respira, pensa, senta, se afasta, e aí depois você toma a decisão que precisa ser tomada. Não a partir da emoção, mas a partir do sentimento bem administrado, a partir daquilo que você teve. Ok? Em Efésios 4:31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim admita-se que a ira como emoção, mas não como sentimento. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins como a ira, ou dizer, eu sou assim mesmo, para justificar arroubos emocionais e permanecer neles. É tão triste quando vemos alguém pensar dessa forma, né? Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, meu temperamento é assim, eu não vou mudar, né? Se Deus quisesse que eu mudasse, Ele teria me mudado, como se fosse responsabilidade de Deus você se comportar da forma correta, né? E nós sabemos que não. Nós precisamos fazer a nossa parte também, como seres morais, seres equilibrados, éticos. Precisamos ter essa, principalmente aqueles que são cristãos. Nós cristãos precisamos ainda mais, a responsabilidade é dobrada, né? Então não podemos dizer essa frase, eu sou assim mesmo, vou morrer assim mesmo, não. O cristão, ele deve ser ensinável. O cristão precisa ser humilde e sujeito a entender a vontade de Deus e estar disposto, inclusive, a mudar se for necessário. Porque tem pessoas, não, eu já estou aqui há tanto tempo, eu aprendi assim, e às vezes aprendeu algumas coisas, não tudo, claro, mas algumas coisas às vezes aprendeu de forma equivocada. E precisa estar sujeito a aprender e melhorar em todos os aspectos. O cristão está sempre aprendendo com Deus, sempre sendo alvo dos ensinamentos de Deus. Amém? Subtópico número 2, emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Olha só, emoção, o fato de uma emoção ser ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras expressões, emoções, né? Reiteradas podem ser expressões de pecado enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado, ingrato, sua insensatez lhe custou a vida, né? 1 Samuel 25, Davi com seus soldados cuidaram ali da propriedade de Nabal, fizeram uma boa ação, né? Ajudaram aquele homem por um período de tempo, sua esposa Abigail, mas quando Davi precisou de Nabal, pediu-lhe um favor, um simples favor, Nabal com muito orgulho, muita soberba, né? Recusou aquele auxílio, recusou a ajuda a Davi e aos seus soldados, e Davi até intentou, né? Na hora que ele recebeu a negativa de Nabal, ele tentou fazer justiça com as suas próprias mãos, mas Deus não o permitiu. Deus não o permitiu porque Abigail interviu e ajudou ali até, foi quem conseguiu livrar Nabal das mãos de Davi. Abigail livrou Nabal das mãos de Davi, mas não conseguiu livrá-lo das mãos de Deus, porque logo em seguida a mão de Deus pesa sobre Nabal, retirando a sua vida. E esse é um retrato de pessoas que perdem muito por manter um sentimento negativo.
e estar sempre inclinadas a essas emoções. Pessoas que não conseguem administrar as emoções são pessoas que são dominadas pelas emoções. Uma vez que você tem uma emoção, que vai acontecer, mas a emoção precisa ser gerenciada para não se tornar um sentimento, se for negativo. Não é verdade? E a pessoa que não consegue dominar as suas emoções é uma pessoa viciada em alimentar emoções. Uma pessoa oscilante, uma pessoa sem instabilidade, uma pessoa sem constância. Uma pessoa que repentinamente muda o seu humor, uma pessoa que repentinamente deixa de gostar de alguém, deixa de amar alguém, cuidar de alguém. São pessoas que qualquer coisa são indireta, pessoas que qualquer coisa está causando-lhe prejuízo. É pessoa que não conseguiu se curar de emoções e de sentimentos não blindados, não cicatrizados. E isso é muito perigoso. Porque pessoas que tendem a ter esse comportamento são pessoas que estão sujeitas a ter uma vida mais curta, uma vida infeliz, uma vida mais sem alegria. E é necessário curar-se de todos esses problemas. É necessário passar, permitir que aconteça o que a Bíblia chama de metanoia, a mudança de mente. Paulo fala, sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. Ter um entendimento renovado. Permitir que Deus renove o nosso entendimento e transforme-nos. Amém? Subtópico número 3. O aspecto positivo das emoções. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. Vamos ver que tipo de benefício é esse. O medo é um exemplo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para a luta ou fuga. Serve, portanto, como ativador do nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Muitas outras emoções o mestre expressou durante a sua vida em ministério. Perceba que a gerência da emoção é importante. É importante também ter a emoção. A emoção faz parte. A pessoa que não tem emoção, que é praticamente impossível de não tê-la, mas a pessoa que não sabe, talvez, administrar bem a sua emoção, acontece que nós já falamos. Mas a pessoa que sabe gerenciar a sua emoção é uma pessoa que pode utilizar-se desses mecanismos para o bem. Você pode usar aquela emoção, aquela reação para o bem. Jesus usou-se dessa emoção para fazer aquela limpeza na casa do Senhor. E vale ressaltar que Jesus não expulsa os vendilhões porque estavam vendendo, não é por isso. Jesus expulsa os vendilhões que estavam vendendo pela forma com que estavam fazendo. A lei permitia vender ali, permitia, mas eles estavam explorando em dois aspectos. Primeiro, eles estavam tornando uma moeda de compra única, e para comprar em Jerusalém tinha que fazer a transição cambial, e a taxa de câmbio era muito elevada. E segundo, o preço das ofertas eram superfaturados, ofertas elevadíssimas. Então a pessoa poderia vender lá o seu cordeirinho, lá na sua cidade, por lá uns 50 denários, mas quando chegava em Jerusalém teria que pagar quase 200 denários, e acabava que alguns adoradores voltavam para casa porque não tinham condições de comprar a sua oferta. É por isso que Jesus, percebendo, através do seu atributo de ciência, ele percebe o que estava acontecendo, então expulsa os vendilhões e faz aquela limpeza, aquela purificação no templo. Ok? Tópico número 3. Sentimentos guardados por Deus. Subtópico número 1. A falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua
própria capacidade. Olha só. O mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle, não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle de alguns mestres das emoções promete. É o que eu falei lá no início, na introdução. É claro que a pessoa pode estudar, pode entender melhor como que funciona a sua psique, como funciona a mente humana, né, através dessa inteligência emocional. E isso é possível. Mas o domínio absoluto, completo, jamais. Como eu falei, você ficou longe de um filho por 10 anos. E você é uma pessoa, um coach, digamos assim, de inteligência emocional. Quando você vê o seu filho, a reação é involuntária. Você vai ser dominado por aquela emoção porque ela é involuntária. Ou você está caminhando na rua e você é abordado por alguém e alguém tentando fazer algum mal para você. Você vai ser dominado pela emoção do medo, é involuntário. Por mais que depois você consiga gerir aquela emoção, sufocando-a, mas o sentimento imediato, a emoção imediata é o medo. Então, não tem como nós evitarmos a emoção. Você está entendendo agora? Não tem como evitarmos. O que podemos fazer é, com a ajuda do Espírito Santo, lidar e gerenciar os sentimentos que podem ser oriundos dessas emoções. Subtópico número 2, obediência, humildade e oração. Em Filipenses 4:7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações, sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade. No modelo de Cristo, o apóstolo exorta os crentes em Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, né? Se há alguma comunhão de espírito, se há algum entranháveis afetos, né? Que Paulo fala no capítulo 2. Quando há essa disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrar através de orações, súplicas e um coração agradecido. Cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Como eu já falei, é um assunto bem complexo. Nossas emoções, sentimentos, elas às vezes nos dominam, né? Ou querem nos dominar. Todavia, precisamos manter a nossa obediência a Deus, nossa humildade e sempre estar em constante oração. Quando nós oramos, estamos em constante oração, nós conseguimos, em Deus, evitar muitos problemas de ordem emocional, né? E conseguimos vencer todas as dificuldades. Uma pessoa saudável emocionalmente é uma pessoa que consegue viver bem com Deus, bem com a sociedade, bem com a igreja, bem com todos. Uma pessoa saudável em Cristo das suas emoções, o Senhor a guarda, o Senhor a livra, o Senhor a direciona e a conduz pelo seu Espírito. A conclusão nos diz: não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé sob o domínio do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor.